Oi, pessoal. Aqui quem fala é a Camila, professora no curso de Medicina da Católica, médica ginecologista pelo Hospital Universitário São Francisco de Paula. E hoje eu estou muito feliz e entusiasmada para a gente dar esse start no nosso podcast voltado para a área da saúde da mulher, tá? E não poderíamos deixar de iniciar no nosso mês de outubro, nosso primeiro episódio, sem abordar o Outubro Rosa, né? O câncer de mama. E aí, aqui para nos acompanhar, hoje nós temos a Camila, que é médica residente do Hospital São Francisco de Paula, e a Luísa, que é nossa acadêmica, presidente da Liga de Gineco da Universidade Católica de Pelotas, e o nosso convidado especial, que é o professor Dr. Eduardo Reis, ele que é médico também pelo CEPEL no ano de 2002, ginecologista e mastologista pelo Hospital Conceição de Porto Alegre. Eu vou iniciar conversando com você sobre o Outubro Rosa, porque é um mês bem importante para a saúde da mulher, né? O Outubro Rosa é um movimento internacional que começou nos Estados Unidos na década de 90, visando promoção e prevenção em saúde, né? O mês inteiro ele é dedicado a promover informação com qualidade para o nosso público que não tem acesso a essa informação, né? A campanha do Outubro Rosa ela não é uma campanha visando nós, médicos, estudantes. Ela é uma campanha visando a senhorinha lá da UBS, a senhorinha do bairro, que talvez não saiba o que é um câncer de mama, não saiba ter uma percepção dos sinais de alarme. Então, a campanha é voltada para isso, para promover informação com qualidade para quem, infelizmente, pode não ter acesso a essa informação. Então, hoje a gente vai conversar muito sobre o câncer de mama, muito sobre as formas de prevenir e de diagnosticar também, para também no nosso papel como acadêmicos e professores, levar informação de maneira coletiva para todo mundo. Então, primeiramente, professor Eduardo, muito obrigada novamente por aceitar o nosso convite. E a gente, através do nosso Instagram, Papo Pélvico, se você não segue o nosso Instagram, que lá a gente vai estar dando notícias dos nossos próximos episódios e temas a seguir. E a gente abriu uma caixinha de perguntas com várias temáticas ou questionamentos sobre o câncer de mama, e uma delas seria que quando que a gente precisa pensar num rastreio para esse câncer de mama? E qual seria o melhor exame, professor? Bom, é uma honra estar participando aqui com vocês, fazendo a estreia desse podcast. Uma ótima ideia vocês tiveram para levar até a população, até os alunos, né, informações de qualidade sobre ginecologia e obstetrícia e mastologia. Bom, então respondendo primeiro a tua pergunta, né, o exame de rastreamento, o melhor exame é a mamografia, tá? Por que a mamografia? Porque é o único exame capaz de detectar o câncer de mama na sua fase mais inicial, que é na forma de microcalcificações agrupadas, que outros métodos de imagem, como o ultrassom e a ressonância, não têm essa capacidade de diagnosticar. Então, o rastreamento mamográfico ele é indicado para qualquer mulher assintomática a partir dos 40 anos. Essa é uma medida que é indicada pela Sociedade Brasileira de Mastologia, pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e pela FEBRASGO, que é a Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia. Uhum. Até atualmente a gente teve uma recente mudança, né, professor? Sobre a faixa etária desse rastreio. Até o senhor comentou agora que é 40 anos, né? Então, a partir dos 40 anos, esse rastreio é preconizado por todas essas escolas. Isso, Camila. Falando então sobre o rastreamento mamográfico, até o ano passado o Ministério da Saúde preconizava que ele fosse feito a partir dos 50 anos até os 69 anos de idade, com um intervalo a cada 2 anos. Né? Uhum. Como nos últimos anos tem aparecido muitos casos em pacientes mais jovens, tem aumentado o diagnóstico de câncer de mama em pacientes com menos de 50 anos, o Ministério mudou, né, a forma de como a mamografia deve ser feita no Brasil. Então, eles preconizam agora a partir dos 40 anos e até os 74 anos de idade, também sendo realizado a cada 2 anos. Não é o ideal, que é o que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia, que é anualmente a partir dos 40 anos, mas dessa forma a gente vai conseguir fazer um diagnóstico mais precoce nessas pacientes mais jovens, abaixo de 50 anos. Uhum.
Doutor, pensando em nós acadêmicos e também nas mulheres que estão nos assistindo, tu pode contar pra gente quais são os principais fatores de risco para desenvolver o câncer de mama? Claro. Então, assim, em relação aos fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de mama, os principais são uma exposição maior aos hormônios, que seriam uma primeira menstruação precoce, menopausa tardia, o uso prolongado de terapia hormonal, principalmente acima de 5 anos, na reposição hormonal após a menopausa, e também os fatores do estilo de vida da paciente. Por exemplo, obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer de mama, sedentarismo, consumo moderado e até excessivo de álcool também é considerado fator de risco. Em relação à hereditariedade, né, só 5 a 10% dos tumores são hereditários de mama. Então, 90 a 95% dos casos não são hereditários. Então, são fatores esporádicos. A maioria são por causas reversíveis, né? Isso é importante falar, que o consumo de álcool, o consumo de cigarro, né, o tabagismo, a própria obesidade, que é algo muito interligado, não só ao câncer de mama, mas a outros, são coisas que a gente consegue mudar. E aí a paciente, na maioria das vezes, ela chega e se preocupa mais com a questão da mãe, né? A minha mãe teve. Claro que tu tem um risco aumentado, mas tem muita coisa associada também que a gente consegue mudar e elas nem fazem ideia, né, professor? Outra coisa para quem está nos ouvindo, quando é que a gente vai considerar, então, uma menarca precoce, a primeira menstruação da menina, quando é que a gente acha que é precoce, para quem está nos escutando? Bom, Camila, a menarca precoce é quando a menina menstrua pela primeira vez antes dos 8 anos de idade, e menopausa tardia é aquela que vai ter a sua última menstruação a partir dos 55 anos de idade. São fatores de risco também tão importantes quanto a história familiar da mãe. Sim. E importante falar também que aqui não entra a prima, a tia, a avó, né? Professor, o que seria o familiar que nos considera importante? Que aumentaria o risco seriam familiares de primeiro grau, que seriam mãe, irmã ou filha com diagnóstico de câncer de mama. E vários familiares, 2 ou mais familiares de segundo grau, que aí já entraria avó, tias, primas, né, que aí aumentaria o risco de... Professor, outra dúvida também é que, como a mamografia, então, é o principal exame do rastreio, né, muitas mulheres têm esse receio de fazer o exame, né, por conta do desconforto, enfim, e tentam substituí-lo pelo ultrassom. Eu posso fazer essa substituição? Não, só a mamografia é capaz de detectar, né, essa forma mais inicial de câncer de mama, né? Então tem que ser o primeiro exame no rastreamento. Claro que para pacientes jovens, menos de 40 anos, que tem algum sinal, sintoma na mama, a gente vai começar com o ultrassom, porque o ultrassom ele tem uma avaliação melhor de mamas densas, que são mamas jovens, geralmente abaixo de 40 anos. A partir dos 40 anos, o primeiro exame vai ser a mamografia, mas em muitas mulheres só a mamografia não vai ser suficiente para avaliar bem esta mama. Então aí a gente, nesses casos de mamas densas principalmente, a gente vai fazer também, complementar o exame com ultrassom de mamas. Professor, como a Camila falou, muitas mulheres elas ainda têm medo de fazer a mamografia e evitam fazer esse exame por conta do desconforto. Tu poderia explicar pra gente se existe algum risco para essas pacientes de fazer esse exame ou se há algum tipo de contraindicação? Não, a mamografia não tem nenhuma contraindicação, não tem nenhum risco em fazer a mamografia. É um exame que tem radiação, mas é uma radiação com a baixa concentração que não teria nenhum risco para a paciente. Tá? Em relação ao desconforto, dor que muitas pacientes podem experimentar, isso era mais comum nos exames analógicos, os mais antigos. Hoje em dia a maioria dos mamógrafos são digitais, então são mais modernos, não apertam tanto a mama. Então, hoje é mais difícil das pacientes reclamarem de algum desconforto ou dor ao fazer o exame. E até a gente já comentou sobre, mas quando a gente fala, então, sobre o histórico familiar do câncer de mama, né? Quais são os casos em que eu devo alertar minha paciente para que ela precisa fazer esse rastreio precocemente? Quais são essas pacientes? Bom, a gente tem que pensar assim num risco maior familiar quando essa mulher ela tem um familiar de primeiro grau ou mais de um familiar de segundo grau já com diagnóstico de câncer de mama. Então,
Se essa paciente, se essa mulher teve a mãe ou teve uma irmã com o diagnóstico de câncer de mama, o ideal é que ela começasse o rastreamento mamográfico cerca de 10 anos antes da idade de diagnóstico dessa familiar. Bom, em relação então aos genes BRCA1 e BRCA2, esses são genes supressores tumorais. Esses genes, eles acabam fazendo um reparo quando existe algum dano do DNA. Então, mulheres que têm mutações nesses genes, elas têm um risco aumentado de desenvolver o câncer de mama. Então, por exemplo, o risco basal de uma mulher desenvolver câncer de mama até os 80 anos de idade é de cerca de 12%. Nas mulheres que têm mutações nesses genes, BRCA1, BRCA2, o risco aumenta bastante, para cerca de 60% a 80% de desenvolver câncer de mama até os 80 anos. E esses são importantes também, não só em relação ao câncer de mama, mas eles aumentam também o risco de câncer de ovário, câncer de próstata, melanoma, câncer de pâncreas. Então, existem também, detectando mutação nesses genes, a gente pode adotar estratégias também para prevenção de outros tipos de câncer. Perfeito. E quanto a essas mutações, professora, a gente lembra bastante do caso da Angelina Jolie, né? Maravilhosa atriz hollywoodiana, que ela ficou bastante em mídia por conta de ter essa mutação do BRCA1 e BRCA2 e que ela optou por realizar uma mastectomia bilateral, ou seja, né, uma retirada das duas mamas, e também após ela retirou as trompas e os ovários por conta do histórico da mãe e da avó, que as duas tiveram câncer de mama, né? Até ficou comentado como o efeito Angelina Jolie, porque aumentou a procura das pacientes para fazer esse rastreio quanto a essas mutações genéticas. E então, pensando na paciente que a gente vai questionar sobre quando ou se eu devo fazer esse rastreio, quais são os pacientes que precisam fazer esse rastreio? Bom, no caso da Angelina Jolie, ela não teve câncer de mama. Foi a mãe dela Exatamente. que teve câncer de mama, fez o teste genético, descobriu essa mutação e aí ela testou. Quando ela testou, ela descobriu que ela tinha essa mutação e optou por fazer essa cirurgia preventiva, né? Lembrando que essa cirurgia é uma cirurgia redutora de risco. Ela não impede o desenvolvimento do câncer de mama. Ela diminui bastante o risco, mas não tem como impedir em 100% o desenvolvimento do câncer. Então, quais são as mulheres que devem fazer o teste genético? Então, se ela vem de uma família com vários casos de câncer de mama, a primeira mulher que teve o câncer de mama é que deve ser testada. Se essa mulher desenvolveu essa mutação, aí os familiares de primeiro grau devem fazer o teste genético. Né? Dando positivo, bom, aí vão testar os familiares de primeiro grau dessa paciente. Bom, em relação às próteses mamárias, né, isso é uma pergunta muito comum no consultório sobre se a mulher que vai colocar uma prótese estética vai ter um risco aumentado de câncer de mama, né? Não, as próteses não aumentam o risco de câncer de mama e também não atrapalham a detecção precoce do câncer de mama, né? O que se sabe é que existem alguns casos descritos na literatura de um tipo específico de linfoma que está relacionado com a prótese silicone. Mas é muito raro e não contraindicaria o uso de prótese de silicone. Acho que outra coisa que aparece bastante também é sobre quem tem prótese, se pode fazer a mamografia ou se a mamografia ela é ainda o melhor exame para essa paciente, professor. Não impede que a mamografia seja feita, não atrapalha em nada. A mulher com prótese de silicone, né, deve fazer a mamografia, né, a partir dos 40 anos. Professor, e quando a gente pega o exame dessa paciente, seja ele ultrassom, seja ele mamografia, a gente vê uma classificação do BIRADS, né? Ele é bem famoso e todo mundo fica querendo saber se é bom, se é ruim. Nós, da área médica, a gente sabe, mas acredito que o povo leigo, quando pega o exame, fica pensando, BIRADS 0, BIRADS 1, enfim. Como posso explicar para essa paciente leiga o que eu devo me preocupar, o que não devo me preocupar diante dessa classificação? Bom, essa é uma classificação que ela serve para sugerir uma conduta após o resultado do exame.
Então, é dividido em várias categorias. Então, BIRAD 0 quer dizer que o exame está inconclusivo. Então, a gente precisa fazer complementar com outro exame para chegar a algum diagnóstico. BIRADS 1 significa mamografia negativa, ou ultrassom ou ressonância negativa. Quer dizer que não existe nenhuma alteração nesse exame. BIRADS 2 é uma alteração 100% benigna, né? A conduta seria repetir o exame anualmente, assim como o BIRADS 1. BIRADS 3 é um achado que é provavelmente benigno, a gente não pode dar o 100%, então é um achado provavelmente benigno, e normalmente a conduta nesse caso é repetir o exame em 6 meses. O BIRADS 4 é um exame que é um exame provavelmente maligno. Existe, então, nessa categoria, a conduta seria fazer uma biópsia. No BIRADS 5 é um exame que é altamente suspeito de ser maligno, também a conduta seria a biópsia. Nos casos que vem BIRADS 6, são os casos que a paciente já fez uma biópsia, que já mostrou câncer, ela fez uma quimioterapia, ou estava aguardando para fazer a cirurgia, faz o exame e comprova que existe ali o tumor, aí a categoria vem como BIRADS 6. Acho que algo interessante da gente lembrar também é que o exame de imagem, ele vem para rastrear, né? Ele vem para procurar alterações, patologias. Mas o exame de imagem, ele não faz diagnóstico, né? Então, como é que a gente faz o diagnóstico do câncer de mama? E como que é feito esse exame para diagnóstico, professor? Isso, Camila, bem lembrado. Assim, a imagem nos dá uma pista sobre o que está acontecendo com a mama, né? Mas a certeza do diagnóstico é através da biópsia, que o mais fácil seria realizar uma punção, que é através de uma pistola com uma agulha, né? Retirando uma porção desta nódulo ou alguma área de microcalcificações e mandando para exame. Aí dessa forma, para o exame anatomopatológico. Dessa forma a gente tem, né, o resultado definitivo. Ótimo, e lembrando que o exame é indolor, tá, gente? Não dói, é feito sob anestesia. Isso, é feito com anestesia local. E o anátomo é que realmente vai nos dizer se é maligno, benigno, e aí também nos ajudar na melhor linha de tratamento, né? Professor, nós como estudantes de medicina, a gente atende muito no ambulatório e na UBS pacientes e elas nos questionam sobre o autoexame de mamas. Quais seriam os sinais de alteração e os sinais de alarme que a gente poderia orientar essas pacientes a buscarem um atendimento médico? Bom, em relação ao autoexame, né, sempre que a mulher notar alguma diferença na mama, como palpação de algum nódulo, algum caroço na mama, retração do mamilo, saída de secreção pelo mamilo, principalmente secreção sanguinolenta, algumas áreas de retração ou de abaulamento na mama, um inchaço, um edema importante na mama, ou também a palpação de algum nódulo na axila, isso é um critério para a paciente investigar, né? Passado o autoexame, consultar com o seu ginecologista ou mastologista para, então, realizar algum exame de imagem. Professor, e esse autoexame, ele ainda é considerado uma forma de prevenção eficaz para o câncer de mama? O autoexame ele serve mais para a mulher se conhecer, né? O que é eficaz no rastreamento é a mamografia a partir dos 40 anos. Né? O autoexame, tanto que hoje em dia as campanhas não abordam muito o autoexame, porque no passado, ao estimular muito o autoexame, muitas mulheres acabavam não encontrando nada e não procuravam fazer a mamografia. Então, por isso que não tem mais esse estímulo ao autoexame nas campanhas. Antigamente, quem acompanhava via, faça seu autoexame. E aí, realmente, teve um aumento significativo nos diagnósticos tardios, né? Porque elas deixaram realmente de procurar o rastreio, né? O procurar. Então, hoje não se aborda tanto, mas é recomendado fazer, principalmente em quem não está na faixa etária da mamografia ainda. Professor, eu tenho uma dúvida também, que normalmente as pacientes, quando elas chegam no ambulatório, elas têm o diagnóstico de câncer de mama, a pessoa leiga ela tem muito a ansiedade de te questionar sobre, mas é maligno ou é benigno?
né? E quanto a essas pacientes, o que eu posso explicar do que é maligno e do que é benigno das doenças da mama? Bom, o câncer ele é sempre maligno, tá? Os tumores é que podem ser benignos ou malignos. Então, o que diferencia o câncer do tumor benigno é que o câncer tem a capacidade de se multiplicar e ir para outros órgãos, causando as metástases, né? Que as doenças benignas não ocorrem nas doenças benignas. Um exemplo, então, de doença benigna, a gente pode falar que é o fibroadenoma. Isso, fibroadenoma é um nódulo benigno, que é o mais comum das mulheres. Geralmente eles aparecem ali em torno dos 15 até os 25 anos de idade e ainda podem crescer até a menopausa. E todo câncer de mama, eu vou ter que fazer quimioterapia? Não. Nem sempre a mulher com diagnóstico de câncer de mama ela precisa fazer quimioterapia, né? Normalmente a quimioterapia ela está reservada para quando existe algum fator de mau prognóstico. Por exemplo, nos tipos de tumores mais agressivos, né, se indica quimioterapia. Nos tumores com diagnóstico tardio, tumores grandes, ou então quando esse tumor ele já saiu da mama, já se ramificou para axila ou para outros órgãos, quando tem metástase à distância, né? E o câncer de mama ele tem uma preferência pelos ossos, pelos pulmões e pelo fígado. Então, nesses casos, obrigatoriamente tem que fazer quimioterapia. Mas quanto mais cedo o diagnóstico e quanto menos agressivo o tumor, menor a chance dessa paciente precisar fazer quimioterapia. Por isso que é importante estimular ao diagnóstico precoce do câncer de mama. Pensando agora no ponto de vista da formação médica, quais são os principais desafios no diagnóstico precoce do câncer de mama no SUS? E o que a gente pode fazer para melhorar, enquanto futuros profissionais da saúde, para garantir um rastreamento eficaz para as nossas pacientes? Bom, eu acho que o principal desafio, né, no diagnóstico do câncer de mama no SUS é o atraso que essa paciente chega para consultar. Ela já chega também atrasada para fazer a mamografia, leva meses esperando a mamografia. Depois, quando tem um achado alterado, demora para chegar no especialista, fazer a biópsia. E depois do diagnóstico, ainda pode levar um tempo, né, para fazer a sua cirurgia, ou nos casos que precisa fazer uma quimioterapia antes da cirurgia, também existe esse atraso. Então, a gente precisa reduzir esse tempo de espera de cada etapa do câncer de mama, do diagnóstico até o tratamento, que isso impacta muito a sobrevida lá na frente. Então, quanto mais cedo a gente conseguir diagnosticar, né, menos agressivo vai ser o tratamento, né, e maior a chance de sobrevida dessa paciente. Eu acho que fica a reflexão, né, de o câncer de mama é nos cânceres com maior taxa de cura, né? E por que a gente ainda perde tanta mulher para essa doença? Tempo de demora, né? Exatamente. A gente acaba vendo no SUS, na hora do diagnóstico, os estágios mais avançados. Então, nesses casos, a gente acaba tendo uma sobrevida menor. Então, se a gente consegue diagnosticar o câncer de mama nos estágios mais iniciais, a gente tem uma sobrevida acima de 90% a 95%. Né? E já nos estágios mais avançados já cai bastante essa sobrevida. E, professor, sou fã do teu trabalho, já vi bastante reconstrução mamária contigo. E sobre esse espaço da oncoplástica, né? A gente tem inúmeros tratamentos para essa paciente pós-cirurgia, pós-tratamento. Quando que é indicado uma reconstrução mamária, independente seja com ou sem prótese? Quando que eu posso indicar isso para minha paciente? Muito obrigado, Camila. Sempre uma honra receber vocês lá nas minhas cirurgias. Bom, falando sobre oncoplástica, né? O que é a oncoplástica? É a adoção de técnicas de cirurgia plástica no tratamento do câncer de mama. Então, a gente ofereceu um tratamento com uma morbidade menor, com resultado estético melhor e fazendo com que essa paciente saia melhor do tratamento, né? Em relação à reconstrução,
sempre que tiver uma indicação de mastectomia, que é a retirada da mama, essa paciente tem que receber a informação de que pode, sempre que possível, a gente deve fazer a reconstrução de preferência imediata. Claro que existem alguns casos, principalmente tumores mais avançados, que a gente não vai conseguir fazer a reconstrução imediata, mas pode ser oferecida num segundo momento a reconstrução para essa paciente. Uhum. Eu acho isso fundamental porque a mama é, querendo ou não, um símbolo de... Feminilidade era a palavra. E com certeza devolve, né, a autoestima dessa mulher. A mulher consegue se sentir mais bonita e com certeza a cura vem junto com todo esse contexto, né, da doença. Depois de tudo isso, doutor, vem a dúvida. Qual é o período de acompanhamento necessário para considerar a paciente sem doença? Bom, o período de acompanhamento necessário são 5 anos, tá? Então, após o tratamento cirúrgico, tratamento adjuvante, que seria quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, essa paciente tem que ser acompanhada por um período de 5 anos. Nesses 5 anos, ela vai fazer exames mais frequentes, né? Mamografia, pode ser necessário ultrassom, né? Mais frequentes. Vai fazer também exames de reestadiamento, que seriam a tomografia de tórax, abdômen, cintilografia óssea e exames de laboratório. Professor, e quanto ao tratamento, então, do câncer de mama, né? O que a gente tem de mais moderno no mercado, na medicina de inovador, que a gente possa ofertar para essa nossa paciente? Bom, então, o tratamento do câncer de mama, ele se divide em tratamento local e tratamento sistêmico, tá? O que é tratamento local é sobre a mama, seria a cirurgia e a radioterapia. E o tratamento sistêmico é a quimioterapia, hormonioterapia e também as terapias-alvo, que são os tratamentos mais modernos que estão sendo desenvolvidos nos últimos anos, né? Normalmente, o tratamento começa pela cirurgia, né? Em alguns casos, a gente começa pela quimioterapia, seja para reduzir o tamanho do tumor, seja para tentar evitar que essa paciente seja submetida a uma mastectomia nos casos de tumores mais avançados. E aí, depois desses tratamentos, a gente pode fazer o complemento, depende, né, de cada caso, com a radioterapia e com a hormonioterapia e também essas terapias-alvo. E agora, então, a gente vai abrir um espaço para as perguntas que a gente recebeu na caixinha do Instagram, tá, professor Eduardo? E a Marina nos perguntou aqui, além da mamografia, tem algum exame que ajuda a identificar o câncer de mama? Acredito que ela não quer saber dos exames de imagem, né? Tem algo além dos rastreios de imagem que pode nos ajudar a detectar o câncer de mama? Não existe nenhum outro exame, fora o exame de imagem, que seria mamografia, ultrassonografia e ressonância magnética, que possam ajudar assim, no diagnóstico. E, professor Eduardo, a Brenda nos perguntou aqui sobre o uso de estrogênio. Ele aumenta o risco de câncer de mama? Bom, que se sabe que a exposição prolongada ao estrogênio, né, por exemplo, uma mulher que faz uma terapia de reposição hormonal por um período maior do que 5 anos, ela tem um risco maior. Não é um risco muito importante, mas é um risco maior em relação às mulheres que não fizeram uso de estrogênio. Uma paciente jovem que, infelizmente, teve câncer de mama, fez algum tipo de tratamento, seja a quimioterapia ou com o uso de alguns fármacos, qual seria o impacto na fertilidade da paciente depois desse tratamento? Bom, toda paciente que faz quimioterapia, ela pode sofrer alguma lesão nos ovários e causando uma infertilidade, que pode ser temporária ou pode ser definitiva, né? O que se sabe é que quanto mais cedo essa paciente faz quimioterapia, mais rápido ela vai retomar, né, os ciclos ovulatórios, os ovários vão voltar a funcionar. Né? Numa paciente que está perto já da menopausa, acima de 40, perto dos 45 anos, que faz quimioterapia, essa paciente já é mais difícil de conseguir recuperar a ação dos ovários. Né? Mas quanto mais cedo, maior a chance dessa paciente ter uma gestação no futuro. As demais perguntas da caixinha, graças a Deus, foram todas respondidas ao longo dessa nossa conversa. E, mais uma vez, a gente quer te agradecer
por ter aceitado o convite de dar o pontapé inicial aqui do podcast Papo Pélvico com as meninas da universidade, da residência. E espero poder contar com o senhor mais algumas vezes em outros assuntos também tão relevantes para a nossa saúde. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com o convite. Estava nervoso em relação à estreia do podcast, mas acho que foi ótimo. Todo mundo estreou junto, professor, fica tranquilo. A gente reforça, então, que a prevenção e o autocuidado, elas são as maiores armas contra o câncer de mama. Compartilhem essas informações do nosso episódio, nosso primeiro episódio. Conversem com seus familiares, amigos e nunca deixem de fazer os seus exames de rotina. E fiquem ligados que nos próximos episódios que estão por vir estarão disponíveis nas plataformas do Spotify, do YouTube e lá no nosso perfil do Instagram, @papopélvico. Segue lá, nos acompanha, a gente vai ter muito conteúdo legal e novidades sobre saúde feminina. Comenta aí também o que você achou dessa nossa conversa e se tu ficou com alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. Tchau, até a próxima.